salvação. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na palavra, um domingo para cada livro da Bíblia, e neste domingo vamos falar sobre o livro de Colossenses. Colossos, no caso, a cidade ficava num vale, parecido com o nosso vale, né? O Vale do Paraíba. Era um vale fértil e havia sido habitado anteriormente da chegada do cristianismo por muitos judeus. Lá, assim como hoje, desde o início do cristianismo até hoje, na verdade, existia e existe o fenômeno de sincretismo religioso. O que é isso? Você já deve ter ouvido essa palavra. O sincretismo é um fenômeno que se caracteriza pela junção de elementos culturais, religiosos e ideológicos distintos, se misturam, né? Elementos religiosos e culturais, e eles formam uma nova maneira de ver a religião. Não necessariamente uma nova religião, mas uma nova maneira de ver a religião. Aqui no Brasil, isso é visto de maneira muito clara, né? A Igreja Católica, que foi quem começou desde o início do descobrimento do Brasil a evangelizar os índios, e depois, com a chegada dos escravos na África, houve uma mistura, um sincretismo entre as visões dos índios brasileiros com os africanos, com a própria tradição europeia. E nós vimos isso, nós podemos ver isso hoje, que nos centros de Umbanda, cultua-se os mesmos santos da Igreja Católica, eles têm o mesmo nome, deram o mesmo nome para entidades, porque havia uma união. O que você chama de tanto, eu chamo de tanto. Então vamos fazer as mesmas coisas. Essas ideias de sincretismo, juntar as coisas, já existem há muito tempo. E em Colossos não era diferente. Os crentes de Colossos começaram a ter ideias e começaram a ser pressionados a ter um comportamento sincrético entre o que era a doutrina de Jesus e o que era a doutrina judaizante, de tornar doutrina judaizante aquela que primeiro o cara tem que ser judeu para depois ser cristão. Fica bem claro, havia essa corrente, uma luta muito grande. O livro de Atos descreve essa luta o tempo todo. Quando os gentios, aqueles não judeus, começaram a se converter, aqueles que eram judeus, não, primeiro você tem que ser judeu para depois ser cristão. O apóstolo Paulo brigava contra isso o tempo todo. Isso não é verdade. E ele então começa a explicar por que não era verdade. Mas mais do que isso, algumas pessoas, né, da igreja de Colossos começaram a adotar aquele estilo de vida, de várias coisas que haviam do paganismo grego às regras e leis judaicas, e começaram a praticar coisas meio estranhas, como nós também praticamos hoje aqui. Várias igrejas têm algumas atitudes bastante esquisitas, né? Porque eles fazem um sincretismo religioso. Então, a carta de Colossenses, aos Colossenses, foi escrita para explicar isso e orientar, dirimir as dúvidas e dizer, não é por aí, é por ali. Como você tem que fazer a coisa certa, porque o que vocês estão fazendo está errado. Epáfras, que era um líder lá daquela igreja, foi a Paulo, o texto diz isso, e contou o que estava acontecendo. Então Paulo escreve essa carta. E eu gostaria de convidar os irmãos, deixem as Bíblias abertas, que nós vamos ler vários textos ao longo da mensagem, em Colossenses, no capítulo 2, versículos de 20 a 23. Colossenses, no capítulo 2, versículos 22 a 23. Então, o texto bíblico nos diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens? Porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia,
não tem valor algum contra a sensualidade. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Amém? Então vejam bem, preceitos e doutrinas de homens, versículo 22 que eu acabei de ler. Aquelas pessoas estavam seguindo coisas, achando que estavam servindo a Deus, que estavam agradando a Deus, que aquilo era o que Deus queria que eles agissem. E o apóstolo Paulo disse, não, isso aí é preceito, doutrina de homens, isso não veio de Deus. Isso não veio de Deus. Hoje mesmo, na nossa sociedade, na nossa cidade, existem pessoas que estão seguindo regras muito estranhas, achando que com isso estão agradando a Deus. Não podem fazer certas coisas, ou são obrigados a fazer outras. Não estou falando só da igreja evangélica, não, da igreja cristã de um modo geral. Tem gente que compra garrafinha de água, não é água benta, é água abençoada. Água benta para a igreja católica, aí os evangélicos mudaram, né? Em vez de promessa, você tem propósito. Eles fizeram a mesma coisa com um nome diferente. E criam as mesmas regras e doutrinas que são fruto de homens. Isso não veio de Deus. Durante muito tempo, algumas igrejas não permitiam que mulher usasse calça comprida. Porque, segundo eles, isso não era da vontade de Deus, embora isso não esteja escrito em lugar nenhum. E em muitas sociedades, mesmo até hoje, ninguém usa calça, todo mundo usa saia, homens e mulheres. Não, mas a mulher só pode usar saia. Ué, os homens lá também usam, e como é que fica? Na verdade, é um erro total misturar regras que são humanas, como se estivessem agradando a Deus. E nós trazemos algumas ideias bem estranhas, não? Deixar o cabelo de um jeito. Umas dizem que não pode se depilar, outras que não pode se maquiar, outras que não pode usar joia, não pode usar brinco, não pode isso, não pode aquilo, outras que tem que fazer não sei o que. Eu me lembro de que uma pessoa está dizendo, porque o fulano chegou lá de terno, naquela santidade. Eu só vestir terno agora virou santidade, né? Então deve ter um tipo de terno para... Né? Isso é pele de ovelha, elô, pele de ovelha. Eu vou vestir terno e vou virar santo. Que doutrina é essa? Que ideia que é a nossa roupa que nos recomenda a Deus, ou que nos faz mais santo do que o outro? Da onde vem essa ideia? De onde vem essa doutrina? Isso é sincretismo. Na verdade, isso é paganismo, em que as pessoas têm que usar certos adereços, né? Se eu sou um príncipe, não sei de onde, eu uso um círculo, um colar amarrado no braço, uso um voto amarrado no pulso, ou trago alguma coisa pendurada no pescoço. Isso são religiões pagãs. Mas as pessoas acham que com isso estão servindo a Deus. O apóstolo Paulo, ele tem uma maneira bem interessante de dizer, olha, essas coisas, com o uso, se destroem. Se começar a usar, daqui a pouco não tem mais, rasgou, poeu, destruiu, desfez. Ele está se referindo, evidentemente, a objetos. Hoje, a gente chama de amuleto. Um monte de amuleto. Crente tem amuleto? Tem. Às vezes a pessoa fala até da Bíblia de amuleto. Já viu alguém que abre a Bíblia na sala, no Salmo 91, e acha que o Salmo 91 fala sobre doença, né? Que Deus não vai permitir que a doença... Se eu abro a Bíblia no Salmo 91, ponho na sala e acho que isso vai proteger a minha casa de entrar doença. Isso é um amuleto. Está fazendo a Bíblia de amuleto. A pessoa nem lê a Bíblia, nunca leu aquela Bíblia, nunca tem respeito pela palavra de Deus e acha que a Bíblia ali vai trazer bênção. Isso é fazer da palavra de Deus um amuleto. É um sincretismo. Eu encontrei um ídolo para colocar na minha casa, a própria Bíblia. A maioria dessas coisas, desses amuletos que a gente vê hoje, alguns até são vendidos na igreja. Se você trouxer isso, você pegar um tal objeto, uma flor, um sal, um saquinho disso, um saquinho daquilo, e leve para casa que você vai ser abençoado. Que absurdo! Não é nada disso que a palavra de Deus nos diz, e Deus não espera nada disso de nós. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. São preceitos de homens. Na verdade, quando a gente faz alguma dessas atividades, estamos praticando a idolatria, porque nós estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus. Mas o versículo 23, ele fala uma coisa muito importante, e eu gostaria de começar a meditação nessa parte. Das coisas, com efeito,
tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético. O que é rigor ascético? É quando o cara leva a sério a sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de leitura da palavra. Isso está errado? Não. Ele diz que isso é uma aparência. Essas regras que vocês ensinam é uma aparência. E é culto de si mesmo. Você não está cultuando a Deus, está cultuando a si mesmo. Se eu andar tantos degraus de joelho, eu vou alcançar a bênção. Isso é culto de mim mesmo. Porque eu estou adquirindo mérito. É como se eu fosse chegar diante de Deus e apresentar: eu tenho mérito. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu comprei não sei o que, eu andei com tais amuletos, eu andei tantas milhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei mérito. Isso é falsa humildade e culto de si mesmo. Mas no final do versículo, ele diz uma coisa que começa a chamar a atenção. Ele diz o seguinte: não tem valor algum contra a sensualidade. Algumas traduções: não tem valor algum contra as situações da carne, os impulsos da carne. O que ele quer dizer com isso? Que essas atitudes externas não mudam o seu interior. Você continua do mesmo jeito. Você pode usar uma roupa bem interessante, bem bonita, bem chique, bem dentro daquele padrão de santidade, como dizem alguns, e por dentro você não se pulga caiado, por dentro só tem podridão, só tem desejo maligno, só tem tentações, só tem... Do lado de dentro não foi mudado pelo lado de fora, é o contrário. A palavra de Deus nos diz que o interior deve mudar o exterior, mas o contrário não é verdadeiro. Você jamais vai mudar o interior mudando o exterior. Eu vou mudar de roupa e vou virar santo. Eu vou fazer isso e agora não vou ter mais nenhum pecado na minha vida. Não é verdade. Você está se enganando. É falsa humildade. Culto de si mesmo. Todas essas atitudes não têm valor algum contra as tentações da carne. Aí cabe a pergunta: bom, se isso não adianta, o que adianta? O que eu devo fazer de certo? Qual a coisa certa a fazer? Essa é a pergunta da mensagem de hoje. Qual a coisa certa a fazer? O certo não é uma coisa a fazer, e sim uma atitude a tomar. E a atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior. Eu tenho uma atitude devido a uma eu quero agradar a Deus. Isso é uma atitude. Como é que eu vou fazer para agradar a Deus? Posso fazer isso de um monte de jeito. Posso deixar de fazer outras coisas para agradar a Deus. Posso fazer, mas não é o que fazer, mas a atitude de agradar a Deus. O desejo de agradar a Deus. E sabendo disso, Paulo, então, no capítulo 3, por isso que eu pedi para vocês deixarem as Bíblias abertas, ele vai dando uma lista de coisas que eu posso fazer com minha atitude. São verbos, não são coisas. Primeiro, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto e não as daqui da terra. Então, em vez de objeto, verbos, ação. Pensai nas coisas lá do alto, que o seu pensamento seja nas coisas de Deus e não nas coisas da terra. Você fica pensando o tempo todo, principalmente hoje com as mídias sociais, você olha, eu quero isso, eu quero, puxa, fulano tem isso, fulano fez aquilo, eu gostaria de ter também, eu queria ter um bem melhor, eu queria fazer isso, eu queria passear, eu queria estar em tal lugar, eu queria fazer isso. Você está pensando nas coisas da terra. E se você pensasse no alto? E se você pensasse nas coisas do alto? O que Deus gostaria? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Quando você tem esse pensamento, você está pensando nas coisas do alto. Como que eu vou fazer para agradar a Deus? Como Deus vê essa situação? O que Jesus faria se estivesse nessa situação? O que Jesus diria nessa situação? Como que eu devo agir diante das situações no meu dia a dia? Estou pensando nas coisas do alto. Eu estou colocando critérios assim: eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero atravessar as portas que Ele abre e as que Ele fecha. Eu não vou passar. Não vou pedir para que Ele faça aquilo que Ele não é bom para mim, que Ele tem já previsto que o caminho é outro e eu quero mudar o caminho. Não. Vamos pensar nas coisas do alto. Esse é o primeiro. Segunda atitude, versículo 5. Fazer morrer a vossa natureza terrena.
Nós temos uma natureza terrena. E ele diz qual é: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Preste atenção, porque ele faz uma separação. Aqui ele diz que existem coisas para as quais vem direto a ira de Deus. É essas aqui que ele escreveu. E ele diz que a gente tem que fazer morrer essa tendência. Eu vou fazer morrer isso. Não quero mais isso na minha vida. Eu quero tirar isso da minha vida. Isso não vai existir mais. Por quê? Porque vem a ira de Deus sobre isso. Outra atitude: fazer morrer a minha natureza carnal. E existe um outro também. No versículo 8, diferente desses aqui, ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros. Então ele diz uma série de coisas que eu tenho que me despojar. O que é despojar? Abandonar, pôr de lado, tirar fora. Eu não quero isso na minha vida, não. Eu posso parar. Ele separa primeiro uma classe da qual vem a ira de Deus. A outra, eu preciso me despojar. Ira, não quero. Eu tenho que controlar minha ira. Eu tenho que parar de me indignar por qualquer coisa. Eu tenho que parar de falar dos outros, falar de maledicência. Eu vi uma frase ontem no LinkedIn que fala assim: o diabo tem 3 secretários. Me falaram dos secretários, né? Ouvi dizer, o terceiro eu não me lembro mais. Então, assim, você está reportando a maledicência dos outros. São os secretários do diabo. Você tem que esquecer isso. Você viu alguma coisa? Você tem prova? Então por que você está falando? E outra coisa, maledicência é quando você conta algo julgando. Eu já disse, a definição de fofoca é a confissão de pecados dos outros. Você adora confessar os pecados dos outros. Por que você não confessa os seus? Maledicência é isso, é parte da fofoca, de ficar falando, de ficar julgando. Às vezes a pessoa nem entendeu o que está acontecendo, mas está julgando, está fazendo maledicência. Eu posso me despojar, eu posso parar com isso. Sabe o que significa isso? Porque despojar dá a impressão de que eu estou tirando uma roupa, né? Algo que é externo a mim que eu estou usando. Então eu paro de usar. Diferente dos outros, que é fazer morrer a nossa natureza, que é algo que está dentro de mim. Despojar significa que eu tiro algo que está lá de fora. Algo que eu posso fazer até, simplesmente pare de fazer. Ele não está em você, pare de fazer. Isso é mais uma atitude. No versículo 12 diz o seguinte: revestir. Eu primeiro me despojo, tiro, agora eu me revisto. Revisto de quê? De afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Outra atitude que eu posso fazer: eu vou tirar a roupa uma roupa velha, suja, e colocar uma roupa nova. Que roupa nova é essa? Eu vou me revestir de afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Oh, glória! Então isso está agradando a Deus. Não são os objetos que eu uso, as coisas que eu posso comprar, que eu posso fazer para ganhar mérito, mas eu estou me despojando daquilo que incomoda os outros e até desonra a Deus, e estou vestindo uma nova atitude de coisas que abençoam outras pessoas e glorificam a Deus. Quando eu tenho misericórdia, quando eu tenho bondade, eu estou sendo canal da bênção de Deus. A gente pede muito para ser canal de bênção, é verdade. E como é que a gente faz isso? Transmitindo as coisas, as bênçãos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as boas palavras. Aquilo de bênção que Deus tem para os outros pode seguir através de nós. E isso só vai ser feito se eu me estiver despojando das coisas ruins e me revestindo das coisas boas. No versículo 13, ele fala sobre suportar uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai nós. Assim, olha, eu vou ser portador da mensagem de Deus quando eu estiver me comportando como Ele. Mas o fulano não pediu desculpas, ele me ofendeu. Pois é, você deve perdoar ele.
Ele não merece, não. Você também não merecia, Deus perdoou. É isso que o texto está dizendo, você deve perdoar, porque Deus perdoa primeiro. Não é por mérito. Se fosse por mérito, nós não teríamos recebido perdão. O nosso perdão veio por Jesus. Então, o texto, esse texto principal aqui, que começa no versículo 12, é que é chamado da mutualidade. É uma doutrina bíblica, a mutualidade. Diz respeito uns aos outros. Eu preciso edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, confessar uns aos outros. Fala um monte de coisas que eu tenho que fazer e receber entre nós. E você tem que suportar. Não tem que suportar. Nossa, que coisa. Você precisa suportar os outros. Sabe por quê? Porque os outros me suportam. Ou não. Ou eu sou uma excelente pessoa e eu preciso suportar os outros. Isso não é verdade. Para muita gente, você, por incrível que pareça, não é uma excelente pessoa. Nenhum de nós é. Então essa história assim, eu só suporto aqueles que eu gosto. Mas Jesus disse, olha, se você ama ao que você ama, então os gentios também fazem isso. Você tem que amar quem não te ama. Você tem que suportar quem não merece, porque você também é assim. Então, essa doutrina da mutualidade nos faz obedecer à vontade de Deus. E a obediência é a melhor coisa que nós temos que fazer para agradar a Deus. Suportar e perdoar. Quando eu preguei sobre Filipenses, fala que da paz de Cristo, e aqui em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Esse texto é muito lindo, mas ele é totalmente mal interpretado. Ele não está dizendo que a paz de Cristo é o árbitro, porque assim, eu estou sentindo paz no meu coração, então isso é de Deus. Muita gente faz isso. A paz de Cristo é real, mas ela não é o hábito de você tomar decisões baseado nisso, porque a própria palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Você pode ter paz em coisas erradas, mas Deus pode te incomodar também. Então, cuidado com esse texto. Mas ele não está falando isso, não, ele não está falando. Ele está dizendo que havia um conflito enorme dentro da igreja, e ele diz um monte de coisa que você tinha que fazer, de suportar aos outros, e diz assim, uma vez que existe paz, significa paz entre as pessoas, e esse é o hábito que você tem que adquirir e manter a paz entre os irmãos. E isso vai tranquilizar o seu coração. É isso que o texto está dizendo. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí-vos. Veja quantas coisas, quantas atitudes eu li aqui. Pensar coisas do alto, morrer a nossa natureza carnal, despojar de coisas erradas, revestir de afetos, suportar e perdoar, e agora habitar a palavra de Deus em nós. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Ela precisa habitar em nós, está dentro do nosso coração, e nós devemos instruir-nos uns aos outros. E conclui tudo, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ontem na meditação que eu e Maite estávamos fazendo, falava assim, por que quando eu termino a oração eu digo em nome de Jesus? Será que eu estou querendo validar a minha vontade? A oração termina em nome de Jesus porque ela deve expressar aquilo que Jesus faria. Somos embaixadores de Cristo. Então nós devemos fazer isso. Eu estou fazendo isso, estou pedindo isso, porque Jesus pediria isso. Então é em nome dele. Mas o texto diz muito mais. A sua vida deve ser em nome de Jesus. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas aí eu queria trazer uma meditação a mais. Na semana passada, o pastor Marco Aurélio, ele mencionou o livro de Jó, e ele falou um texto que é um pouco inquietante, em que o diabo pediu permissão a Deus para prejudicar Jó. Porque ele disse para Deus assim, sabe por que ele é fiel assim? Porque ele é rico, só tem coisa boa na vida dele, o Senhor cobriu ele de bênção, mas ele é interesseiro, ele só está assim, e Deus disse, não, você pode atacá-lo,
E o diabo fez isso. Tirou primeiro os bens, ele não amaldiçoou a Deus. Tirou os filhos dele, ele não amaldiçoou a Deus. Tirou a saúde dele, ele não amaldiçoou a Deus. Até a mulher dele veio uns uns e se amaldiçoou teu Deus e morre. Não teve apoio nem da esposa. E mesmo assim, embora ele estava cheio de dúvidas, cheio de tristeza, ele nunca culpou a Deus de nada. Qual a conclusão disso? Ele deu um tapa na cara do diabo, não foi? O diabo nos falou que acusou ele de tudo. Isso não é verdade. E aí eu me lembrei, Apocalipse fala, 12:10, diz assim: então ouvi uma grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Está se referindo a Satanás, o acusador, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Não estou falando do Jó, ele está falando de nós. Ele está falando de nós, e está falando que ele faz isso agora, todo dia. Então eu me lembro que na época de infância, ou mesmo na época da juventude, quando as pessoas gostavam de debochar de Deus, assim, o pessoal diz que Deus é um velho, com uma barba branca, com uma cara séria, ele fica olhando para a gente, procurando os defeitos da gente para castigar a gente. Já ouviram isso? Isso é um mito, porque a Bíblia diz que Deus não faz isso, quem faz isso é o diabo. Está escrito claramente aqui, o diabo está de olho em você, para te acusar. Ele primeiro tenta, ele provoca, e depois quando você cai, você está vendo? Aquele ali. Ele está diante de Deus nos acusando. Hoje mesmo. E eu fico pensando o seguinte: quando nós obedecemos a tudo isso, tomamos todas essas atitudes, nós estamos dando um tapa na cara dele, porque ele não pode nos acusar mais. Você me acusava? Não mais. Não faço mais isso. Eu antes fazia assim, antes eu era uma coisa, agora eu sou nova criatura. Não faço mais. Às vezes eu erro, quando eu erro eu peço perdão. Eu me lembro que tem um amigo, eu até convidei ele para vir aqui hoje, mas ele não está aqui conosco. Nós estávamos conversando sobre uma história bem antiga que corre entre nós jovens na época, né? Em que o sujeito estava tentando orar em frente a uma pessoa que estava endemoniada, e o demônio disse para ele assim: você orando, e os seus pecados? Bem, faz todo sentido o contexto que eu li aqui. Satanás nos acusa porque ele sabe que você fica de olho na gente. Qual a resposta que você daria? Onde estão os meus pecados? Foram perdoados por Jesus. É isso que eu tenho que responder. Assim, mas Satanás, eu te conheço. Jesus também. Ele disse: eu te conheço. Jesus me conhece. Não é importante que Satanás me conheça, é importante que Jesus me conheça. E com relação ao que ele fica olhando para me acusar, estou dando um tapa na cara dele. Por quê? Eu vou fazer tudo isso aqui, eu vou deixar minha natureza carnal morrer, eu vou me despojar de coisas tais como ira, indignação, vou ter uma vida de santidade e vou ser usado por Deus. Não é pela roupa que eu visto, pela comida que eu como ou deixo de comer, pelas as coisas que eu compro, meus amuletos, se isso vai me trazer bons auguros ou sorte, nada disso. Confio totalmente na ação de Deus sobre a minha vida. Nada disso vai fazer diferença. O que faz diferença é a presença dele. Não é mesmo? Que nós possamos ter essa visão de fazer a coisa certa. Não é uma coisa, é uma atitude. E é uma lista de atitudes que foram faladas aqui, que vão não apenas agradar a Deus, mas vão nos aproximar dele. Vamos aproximar dele. Eu gostei muito da música, eu falei para o Maitê, que é aquela música Volta para Casa, né? Nós cantamos recentemente, e no final ela está falando de alguém que está distante de Deus. Os nossos pecados, segundo a Bíblia, estão nos fazendo distante de Deus. E diz: a distância entre você e eu é um passo seu. Nós estamos distantes de Deus. Considerando que Ele é onipresente, qual é a distância que alguém pode ter de Deus? Um passo seu. Você dá apenas um passo e dá de cara com Ele. Porque é você que tem que se aproximar, Ele já está próximo. Já está esperando um passo seu. E nós temos que, tendo a atitude certa,
nós vamos estar sempre na presença de Deus, independente de qualquer coisa que nós possamos ter ou fazer, nada que possa comprar a graça de Deus ou trazer mérito que nós não temos, nós podemos agradar ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de terminar lendo um texto muito bacana, que eu gosto muito, que está em Apocalipse, no capítulo 7, dos versículos de 11 a 17. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi, isso João respondendo, respondi: Meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: São estes os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Oh, glória a Deus! Todos aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, que têm sua vestidura branca, que são aqueles que tomam essas atitudes de serem canais de bênção de Deus, vão estar presentes aqui. Estes são aqueles que se acham diante do trono, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O seu nome, o meu nome, estão escritos no livro da vida pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode apagar. Senhor, obrigado por esse momento em que meditamos na Tua Palavra, que ouvimos a Tua voz, que o Teu Espírito interprete a cada coração a sua necessidade. Fale, Senhor, a cada um segundo a necessidade que nós temos de mudar as nossas vidas, de caminharmos segundo os Teus propósitos, de caminharmos segundo, Pai, o Teu maior querer. Que essa mensagem esteja para sempre em nossos corações e que a Tua presença nos abençoe a executá-los. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém.